Curso de psicanálise em 24 vídeos. Este é o segundo módulo de Freud. O tema é associação livre. É um dos temas mais importantes da psicanálise. Talvez seja o elemento central da psicanálise. A associação livre é tão importante que ela é usada desde que Freud criou a associação livre em 95 até hoje e é usada em todo o mundo, inclusive em outras áreas do conhecimento, como na arte, na própria psicologia ou em todos os lugares. É a democratização da psicanálise. Os vídeos são grátis, mas os que contribuírem com um Pix de R$30 semanal por cada vídeo, que são 24, receberão no final o certificado e carteira com número de registro de psicanalista. E os que são psicanalistas receberão certificado de pós-graduação livre. Também receberão a apostila em PDF imediatamente após o recebimento do Pix. O Pix é o pixemei.anpc2018@gmail.com. Envie o comprovante para o Zap 61 98 340 6632. E assessoria e dúvidas, o mesmo Zap 61 98 340 6632. A primeira pergunta, a primeira questão, este é um tema bastante longo, por isso nós vamos até demorar mais. Primeiro nós temos que fazer uma passagem da hipnose à associação livre. A pergunta seria: poderia chegar a hipnose onde não chega a medicina moderna? É uma pergunta, é lógico, meio estranha. Mas esta é a questão por outro lado. Veja bem, considera. A medicina oficial parece ter aceito os princípios do hipnotismo, mas sem reconhecê-lo publicamente. Sabe por quê? Acaso os placebos não são outra coisa do que uma sugestão, tal qual a hipnose produzia? Pois bem, temos aí a influência da hipnose. No outro sentido, a hipnose é como um sonho induzido. A hipnose e seu papel na gênese da psicanálise, em outono de 1885, um vienés de 29 anos, chamado Sigmund Freud, visitava Paris graças a uma bolsa de estudo. O hipnotismo era aceito como técnica terapêutica na escola de Salpêtrière. Aulas magistrais do grande homem que impressionou Freud, Charcot. Charcot era o mestre da hipnose. Era o primeiro em interessar-se pela histeria desde o ponto de vista clínico, chegando a conclusões de que a histeria podia afetar também os homens. Veja bem, porque histeria se acreditava que era uma doença das mulheres, porque hystera, em grego, significa útero, daí vem a palavra histeria. A medicina achava que a histeria era uma coisa própria das mulheres, mas Freud começa a perceber que também afetava os homens. Freud literalmente surtou com o que viu em Salpêtrière. Charcot, na sua magnificência, apresentava os enfermos ante seus discípulos com sintomas de histeria espetaculares, desde convulsões espantosas até parálises de membros completos. O peculiar dos pacientes era que não pareciam sofrer dano orgânico algum. Por isso, a medicina oficial não os considerava autênticos enfermos, senão uma espécie de pérfidos atores. Como não encontravam um problema
orgânico achavam que estavam fazendo teatro. Eles não acreditavam que essa doença fosse da mente. Foi o que Freud começou a demonstrar. A hipnose foi um ponto de inflexão na época para a própria medicina. Freud e com discípulos viam assombrado como o mago Charcot era capaz de curar através da palavra. Com a hipnose, Freud concluiu que a histeria era produzida por fatores psíquicos, por um afeto ligado a uma lembrança afetiva, que foi esquecida e manifestava-se de forma somática. Por exemplo, uma dor, uma angústia, uma dor no peito. Era uma inflexão total, diríamos assim. Era uma revolução. Jamais poderia se imaginar isso. A hipnose era a única maneira de recuperar a lembrança. A hipnose era o caminho para acessar os terrenos do inconsciente. Por isso, Freud aprofundou-se muito nos fenômenos hipnóticos quando passou uma temporada em Nancy. Ele se tornou mestre da hipnose. E nós vamos falar sobre isso. Mas logo depois, Freud abandona a hipnose. Mas vamos ver por quê. Qual é a questão? Em Nancy, onde Freud passou uma temporada com Libel e Bernheim, que curavam por sugestão, com o recurso da hipnose, do hipnotismo, Freud vê confirmar a tese da existência de processos anímicos que permaneceriam ocultos da consciência. Então, Freud passa impressionantemente a ser o grande descobridor do inconsciente. É interessante. Ele descobre o inconsciente, enquanto os outros curavam, ele descobre o inconsciente. Aí está a genialidade de Freud. Mas agora vem o lado sombrio da história. Existem 2 ou 3 teorias. Por que Freud abandonou a hipnose? Uma foi a veiculada pela Netflix no seu seriado Freud. Freud abandona a hipnose por não ser aceito pelo sistema médico, do próprio pai da medicina oficial. A segunda teoria é de que Freud via as limitações da hipnose e precisava de algo mais eficaz. E a terceira teoria é de que Freud não era um bom hipnotizador. Eu não acredito nos 2 últimos, eu acredito mais no primeiro, porque Freud era um mestre da hipnose. Foi o que ele demonstrou diante dos seus escritos e diante das várias maneiras como ele afirmava que a psicanálise é detentora do legado da hipnose. Muito bem. Então Freud parte para a associação livre. Mas esse partir para a associação livre tinha um fundo histórico também. Não era tão fácil assim. Não, hoje eu vou deixar a hipnose e amanhã começo com a associação livre. Não foi bem assim. Freud foi o primeiro em propor que a hipnose possibilita o acesso ao inconsciente. Isso ele fala em vários textos da sua obra. Substituiu pela regressão hipnótica. Substituiu a regressão hipnótica pela evocação em estado de vigília das lembranças expressadas por meio da palavra. Veja bem. Na associação livre, você evoca alguns estados, diríamos assim, pré-hipnóticos ou pós-hipnóticos, que são expressados através da palavra, e a associação livre é interpretada pelo psicanalista como um procedimento libertador do inconsciente. O que estava no inconsciente tinha que vir para a consciência. Se a hipnose acessava o inconsciente,
e ele encontrou um substituto que era a associação livre, a associação livre tinha que fazer a mesma coisa, trazer do inconsciente os elementos essenciais e fazer a libertação humana. Muito bem, então vamos continuar. O esquema da hipnose em Freud. Freud tinha um esquema. Ele mesmo fala. Porque o esquema era clássico, muito simples. Mas vamos ver que a mesma situação mais ou menos vai se repetir na associação livre. O esquema da hipnose até hoje primeiro, uma indução. Segundo, uma aprofundização, como por exemplo fazer que a pessoa desça uma escada ou suba uma escada ou alguma coisa assim. Em terceiro, a comprovação de signos corporais, realização da catalepsia. Vamos supor, ele tem os membros sem sentir, não sente a mão, não sente o braço, ou sente-se paralisado, era uma comprovação. Hoje eu olho muito o rosto. Ele fica descolorido. 4. A sugestão terapêutica. Nesse estado de hipnose, a hipnose tem um genuíno valor que é a sugestão. Aí você sugere. Faz a sugestão, que é fundamental, dentro do inconsciente. E quinto, o despertar. Freud lembra que despertará sem dor de cabeça, alegre, sentindo-se bem. Esse é o esquema da hipnose, que mais ou menos ele vai repetir ao longo do seu trabalho. Freud abandona a hipnose, número 2. Mas Freud, ao abandonar a hipnose, mantém os elementos da hipnose na sua teoria da praxis posterior. 2. A hipnose explica e fundamenta a existência do inconsciente, isso nós já sabemos, e ele afirmou várias vezes, utilizando a sugestão pós-hipnótica como exemplo paradigmático da dicotomia consciente e inconsciente. O ser humano permeia esses dois campos, consciente e inconsciente. 3. Hoje podemos fazer a indução hipnótica via relaxamento. No divã, você pode fazer o relaxamento do sujeito como se fosse uma hipnose, com o sujeito recostado. Por essa razão, você conserva a indução hipnótica no divã do psicanalista. Isso ele escreveu em Observações em 1913. Freud comenta a seguinte frase famosa: mantenha o conselho de que o paciente se recoste sobre um divã enquanto o analista senta atrás, de modo a que ele não o veja. Esta cenografia tem um sentido histórico. É a herança do tratamento hipnótico, a partir da qual se desenvolveu a psicanálise. É novamente Freud falando. Freud então reconhece a relação causal que une a hipnose com a psicanálise. Este reconhecimento se reitera em Recordar, Repetir e Reelaborar, escrito em 1914. Um outro elemento fundamental, nós não entramos ainda na associação livre propriamente dito, nós estamos fazendo os elementos preparatórios, que produziu a associação livre como uma técnica genial. O poder do rapport, transferência. O ensaio Tratamento Psíquico, Tratamento da Alma, que ele escreveu em 1890, é realmente interessante para aquele que conhece de hipnose e psicanálise, porque nele começa a apontar-se as relações entre ambos conceitos e se confirma que a análise começa desde a hipnose e toma muitos elementos dela. Tal é o caso do repetido termo que hoje se usa muito, rapport.
que é o vínculo afetivo hipnotizador e hipnotizado, de natureza empático-libidinal, que Freud denominará transferência na psicanálise. Meu amigo, você pode não concordar, mas isso é história. Isso está nos escritos de Freud. Não estou inventando. Uma outra coisa, a expectativa de cura, que aliás, Adler era mestre nisso. Algumas perguntas sugestivas é preciso fazer. Será que a sugestão manifesta da hipnose não se transformou em sugestão latente na análise, baseada na expectativa de cura, na autossugestão do analisado por meio de suas próprias verbalizações e na heterossugestão do psicanalizado cada vez que seu analista se comunica pela palavra ou silêncio? 2. Não constituirão o silêncio, gestos, perguntas, em suma, a metalinguagem do analista, sugestões indiretas, maiêuticas, metafóricas, nas sugestões no final? Não será o corte psicanalítico uma sugestão de sembrar, de semear, melhor, em termos ericksonianos, que o analista realiza com a interrupção da sessão para produzir uma reflexão sugestiva do analisado sobre a frase pronunciada? Esse estudo, meu amigo, demonstra a fascinação de Freud pela hipnose e como através dela põe o valor supremo à palavra terapêutica. Meu amigo, Freud descobriu o poder da palavra, que aliás, Freud, como bom judeu, tinha um legado judaico, sem dúvida alguma. Eu li um livro escrito por um argentino judeu que fala que a psicanálise surgiu da Kabbalah. Eu perdi esse livro, emprestei e perdi. Mas é interessante o poder da palavra. Freud descobre o poder terapêutico da palavra, graças à hipnose, e anos depois o aplica na psicanálise. Agora começamos a compreender, essas são palavras de Freud, agora começamos a compreender o soletrar da palavra. As palavras são, sem dúvida, os principais mediadores do influxo que um homem pretende exercer sobre os outros. As palavras são bons meios para provocar alterações anímicas em aquele a quem vão dirigidas e por isso já não são enigmáticos. Asseverar que o soletrar da palavra pode eliminar fenômenos patológicos. Tanto mais em aqueles que, por sua vez, têm sua raiz em estados anímicos. Meu amigo, hoje a física quântica explica tudo isso aí. Que as palavras são energia pura. As palavras têm um poder. Todos sabemos o poder da palavra. Uma palavra mal colocada, uma palavra dita fora de hora, uma palavra, é o poder do Logos, escrito lá em João. Ó, meu amigo, é impressionante isso. Vamos agora para a associação livre. Da hipnose e sugestão à associação livre. É interessante que na mesma época, um pouco antes, talvez 50 anos antes, ou 100, surgiu na Europa uma filosofia, um movimento chamado associacionismo. É um movimento psicológico que foi formado a partir da união dos iluministas franceses e empiristas, como John Locke, 1604, foi filósofo inglês, François-Marie Arquet, conhecido como Voltaire, 1778, foi escritor e filósofo, Denis Diderot, 1784, foi escritor e
filósofo e escritor francês, esse movimento foi considerado por muitos como uma verdadeira ruptura entre a psicologia e a filosofia. Os racionalistas alemães afirmavam que a mente teria o poder de gerar ideias, independentemente da estimulação sensorial. Eu não estou citando aqui a influência mágica de Schopenhauer, quando nos seus escritos diz que ninguém pensa uma ideia em que essa ideia não tenha saído do fundo do inconsciente. Veja bem, o associacionismo vem com a sua força total da França e da Inglaterra e, naturalmente, fez influência na psicanálise também. Freud e a arqueologia da mente. Estamos chegando lá. A labor do psicanalista é fazer surgir o que foi esquecido, a partir das pegadas que foi deixado traz si o evento e suas reminiscências para reconstruí-lo. O trabalho de reconstrução se parece muito a uma escavação arqueológica de uma casa ou de um antigo edifício que foi destruído. Assim como o arqueólogo reconstrui as paredes do edifício através dos cimentos que permaneceram, o psicanalista faz o mesmo quando deduz suas conclusões dos fragmentos de lembranças, das associações e da conduta do sujeito. Sigmund Freud. O poder da atenção flutuante, um dos elementos fundamentais da associação livre. Já estamos entrando na associação livre. A atenção flutuante. É fantástica essa expressão. É a expressão criada por Freud para designar uma das três principais regras técnicas da psicanálise. O analista deve escutar o paciente sem privilegiar nenhum elemento do discurso deste último, deixando obrar sua própria atividade inconsciente. Freud a formulou explicitamente em Conselhos aos Médicos sobre o Tratamento Psicanalítico, em 1912. Assim ele diz: não devemos outorgar uma importância particular a nada do que ouvimos e convém que lhe prestemos a tudo a mesma atenção flutuante. É como se você visse a fala do sujeito a partir do ar, bem acima, a partir do teto, diríamos assim. A atenção flutuante supõe então que por parte do analista a supressão momentânea dos seus prejuízos conscientes e das suas defesas inconscientes. Ou seja, o psicanalista deve se suprimir, se autossuprimir, para poder ouvir o outro, não devendo privilegiar na sua escuta nenhum dos elementos particulares do discurso do analisado. Genial. Vamos então definir o que é a associação livre. É simples. A associação livre consiste em que o paciente diga tudo que lhe vem à cabeça, sem tentar filtrá-lo. Deixe ele falar. O paciente tem assegurado um entorno seguro e íntimo para poder dizer o que quer sem inibições, à sua vez. O terapeuta lhe assegura que tudo que diga resultará útil para a análise. Mas tem mais. A rede de lembranças e conexões. Veja bem, fiz até um desenho aqui em que os nossos neurônios estão todos conectados e nós sabemos disso. A rede de lembranças e suas multidimensionalidades. Isto ocorre porque o material psíquico e multidimensional está ordenado com uma rede de lembranças em distintas dimensões. As associações livres, em verdade, remetem a múltiplas cenas, a mais das vezes traumáticas, relacionadas com o sintoma, isto é,
que este está sobredeterminado. A rede de conexões entre afetos e lembranças. Assim, o analista deixa que seja seu inconsciente que possa tecer redes de conexões entre afetos e lembranças que o paciente diz e de forma quase incoerente, pelo que a comunicação entre ambos se dá de inconsciente para o inconsciente. O inconsciente do psicanalista se comunica com o inconsciente do paciente. Ele tem que perceber essa rede de conexões entre afetos e lembranças e ver qual o elemento que está sobredeterminado. O que acontece no momento da associação livre, ou do momento do associar livremente? A associação livre trabalha as mesmas forças produtoras do nosso sonho. Isto é, os mecanismos de condensação e deslocamento. São os dois elementos fundamentais, tanto no sonho como na associação livre, que o paciente produz. A condensação é o mecanismo mediante o qual, num só conteúdo, convergem afetos e lembranças provenientes desde lugares distintos, mas guardando um nexo associativo entre todos. O que se diz na associação leva a conteúdos inconscientes, condensados, portanto, os conteúdos são supérfluos só na primeira vista. Deslocamento é um mecanismo graças ao qual o afeto de uma representação se desprende para ligar-se a uma representação originalmente pouco intensa. Esta representação mantém um nexo associativo com a primeira. Exemplo, quando o sujeito menciona lembranças ou pensamentos traumáticos, sentindo-se como alheios a ele, enquanto que pode ter dificuldades para falar de questões aparentemente cotidianas ou mundanos. E agora chegamos praticamente no final, o discurso do paciente ao analista. O paciente apresenta um discurso, mas veja bem, esse discurso deve ser permeado por todos os elementos que nós já falamos. A atenção flutuante, essas questões da condensação e deslocamento, as questões da palavra e muitas outras coisas. O paciente outorga um discurso ao analista, com conexões inconscientes estabelecidas para aquilo que lhe resulta penoso. Esse é o verdadeiro discurso, que só vai surgir depois da associação livre, num determinado momento. O analista, por sua parte, lança a mão do seu próprio inconsciente para interpretar este discurso e elucidar as conexões inconscientes que o paciente é incapaz de reconhecer por si mesmo. Aí então, o psicanalista passa a fazer a interpretação do discurso do paciente. Ao devolver o analista essa interpretação do seu discurso ao paciente, o paciente é capaz de fazer consciente aqueles conteúdos reprimidos e, portanto, reelaborá-los de tal forma que não sejam mais disruptivos ou que cause destruição na sua psique, dado que os conteúdos conseguiu pôr em palavras. O analista oferece uma interpretação do que o paciente disse. Esta lhe parecerá primeiro alheio, mas iniciará uma contínua reelaboração de ditas lembranças e afetos, de tal forma que passe a formar parte do seu consciente e perda do caráter traumático. Meu amigo, tudo isso é associação livre. Aqui terminamos esse vídeo. Isto é a democratização da psicanálise. Esses vídeos são gratuitos, mas se você contribuir com um Pix semanal de R$30,
por cada vídeo, que são 24. Esse é o segundo vídeo. Na sexta-feira que vem, nós lançaremos o vídeo 3. Receberão certificados e carteira com número de registro. Os que são psicanalistas receberão certificado de pós-graduação livre. Também receberão a apostila do módulo em PDF ao lançar ou ao enviar o Pix e-mail a npc2018gmail.com. Envie comprovante para o Zap 6198-340-6632. Assessoria e dúvida pelo mesmo Zap 6198-340-6632. A democratização da psicanálise. Este é o módulo Curso Freud 224. No YouTube, você deve procurar Curso Freud 124, 224. O 324, que é o terceiro módulo, estaremos lançando na sexta-feira que vem, dia 3 de junho, às 20 horas. Seja terapeuta, seja psicanalista, ajude os outros. Necessariamente, você não precisa ser psicanalista para conhecer a psicanálise, se filiar à NPC e ajudar o seu próximo. A psicanálise é isto. É o ideal do meu mestre, Eduardo Mascarenhas, e o nosso grande mestre, Sigmund Freud. A democratização da psicanálise.